Boa noite a todos. Boa noite, os queridos irmãos que nos acompanham pela internet. É uma alegria sempre, uma vez por mês ou cada 2 meses, retornar à instituição para que a gente possa, durante esse primeiro momento da noite de hoje, que é o momento que já começa o passe, porque tem muitos companheiros que pensam que o passe começa lá dentro e termina lá dentro. Não. Esse primeiro momento aqui que a gente faz um pequeno estudo, pequeno, simples. Os benfeitores espirituais da instituição e ligado aos senhores já estão trabalhando, Já estão trabalhando para nos auxiliar. Então vocês notam, quando vocês chegam, ficam 5 minutinhos quietos, faz uma prece, você já sente uma coisa diferente. Os benfeitores estão fazendo isso. Nosso departamento doutrinário nos convocou para falar da necessidade da encarnação. E primeiro eu quero fazer uma separação. Ele me convidou para falar sobre a necessidade da encarnação. Reencarnação é outra coisa. Encarnar é quando um espírito num planeta encarna uma vez. Vou dar um exemplo. Jesus reencarnou ou ele encarnou no planeta? Ele encarnou. Pronto. Mas se Jesus voltar ao mundo físico, ele vai reencarnar, repetir. Reencarnação não está em livro nenhum, surgiu em 1857 essa palavra. A primeira vez que ela aparece naquele grande dicionário de Oxford foi nesse ano. Essa palavra reencarnação foi cunhada pelo senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Reencarnação significa repetir, em ou in, dentro, endócrino, dentro, repetir, dentro, retornar ao corpo. Então, reencarnar é repetir, tornar ao corpo, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Eu nomeio 5 princípios básicos. E nós estávamos falando antes ali com os nossos irmãos da importância do estudo da doutrina espírita. O grande problema ainda é que os espíritas conhecem muito pouco doutrina espírita. E aí complica. Aí eles adoram livros mágicos, que é uma cópia da cópia da cópia da cópia, e não vão à fonte cristalina, que é a doutrina espírita. Hoje, para minha alegria, estou aqui com vocês, abraçando vocês e estudando junto com vocês. Mas tudo que eu vou falar, simplesinho, miudinho, eu tirei da fala dos benfeitores, dos espíritos, e de Kardec nas suas observações. Ali sim, no livro dos espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e nas outras obras, ali está o conteúdo quente, está a fonte viva de tudo que é importante para nós saber a respeito de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. 5 princípios básicos da doutrina espírita. Tem mais, mas tem 5 que eu considero os básicos. Primeiro, crença em Deus. Todo mundo crê. Segundo, imortalidade da alma. Qualquer religião acredita na imortalidade da alma, a não ser os materialistas. Mas materialistas não aquela questão de valores. Materialistas, aqueles que acreditam só na vida da matéria. Porque tem pessoas que acham que depois que tu morre aqui, acabou tudo. É permitido pensar assim? Pode pensar. Mas eu nunca vi um materialista convicto. Sempre assim. Aí, Deus, imortalidade da alma. O terceiro princípio básico é pluralidade dos mundos habitados. Vem cá. Universo infinito, gigante, gigante, gigante. Nós somos um planetinha de... É uma bolinha de gude no meio do tudo. Infinito. Então, com certeza, tem vida espiritual, vida em outros sóis, em outros orbes,
no universo infinito. Está aí. E aí depois vem a comunicabilidade dos espíritos como quarto princípio. Comunicabilidade entre os mundos. Vocês acreditam que os espíritos podem se manifestar? Se vocês fizerem assim, eu vou entender que sim, né? É a colaboração da palestra, né? Porque cada um tem que fazer uma parte. Acreditam? Sim. Mas tem irmãos nossos, a Bíblia não diz nada. Principalmente irmãos ligados a igrejas evangélicas. Eu jogo futebol com 2. Pastor. Eu digo, abre aí. E é um anjo que fala com Maria, é uma mão que escreve nas paredes, é um anjo que aparece para os pastores. Da onde que são? Brotam. É o mundo espiritual, interferindo, conversando. E o quinto princípio básico para nós espíritas, é o que nós vamos lidar hoje. Nós vamos lidar em encarnação e reencarnação, é a reencarnação. Esses 4 primeiros, todas as outras religiões creem em Deus. Imortalidade da alma? Sim. Nós católicos, eu tenho respeito pela igreja católica, pelas igrejas evangélicas, por todos os princípios religiosos, cada um com a sua ideia. Eu fui coroinha da igreja católica. Amo. De paixão, respeito demais. Mas eles acreditam no céu e no inferno. Então quer dizer, então quando eu morrer, vai dar para pegar um céu, um inferno. E talvez depende de quem vai ser você, purgatório, né? Aí tu vai lá continuar a tua tarefa de purgantia, né? Fica lá. Entenderam? Mas eles acreditam numa vida espiritual. Então acreditam em Deus, acreditam na imortalidade, acreditam nos mundos habitados e acreditam na comunicabilidade, porque falam disso. Porque o anjo apareceu e falou. Blá, blá. Pronto. Vocês notaram isso? O que nos difere um pouco, nós espíritas, é a tal, como eles chamam, a tal da reencarnação, que eles não creem. Mas isso é uma história para outro dia. Outro dia eu venho contar por que essa questão foi tirada dos livros sagrados no passado. Reencarnação quem criou foi Kardec, mas chamava lá no passado de ressurreição. Mesma coisa. Foi uma rainha, casou com um reizinho, a nossa famosa Teodora. Ela era uma mulher belíssima, mas vivia num lupanário. O rei se apaixonou, aí casaram, e aí quem manipulava a igreja era Roma do Ocidente, Roma do Oriente. A palavra reencarnação era preciso sair, porque quando as companheiras, eu não ia contar, mas vou bem 1 minuto. Quando as companheiras viram que uma delas fora galgada a rainha, começaram a espalhar na Constantinopla. Olha como nós temos valor. E tem. Qualquer ser tem valor, qualquer pessoa tem valor. Qualquer mulher, qualquer homem tem valor. Tem dificuldades e fragilidades? Tem. Mas tem pontos positivos? Tem. Por isso que eu gostava quando Jesus sempre diz no Evangelho, e toda vez que eu vejo, eu digo, eu queria estar lá só para ver, nem que eu fosse uma traça na roupa de qualquer pessoa que estivesse ali. Quando Jesus diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas essa rainha, Teodora, quando ela descobre que as colegas começaram a dizer, viu como nós temos valor? Ela se ofendeu e mandou matar todas, 556. Aí as pessoas de lá diziam, você vai pagar por todas essas mortes, porque eles entendiam a ressurreição, como Pedro, Tiago e João também, como os apóstolos também. Senhor, quem tu és? Mas como é quem tu és? Eu sou Jesus, mas é que diz que fulano voltaria, tu não é fulano? Aí Jesus diz, não, esse já voltou. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és não sei quem, outros... Mas que história é essa? Então, Jesus era reencarnacionista, está escrito lá, e as pessoas lê. Mas daí tem pessoas que não querem entender, aí deixamos assim.
Então a nossa atividade de hoje vai rodar em redor da encarnação, necessidade de encarnar. Tu sabe, Hermes, essa sempre foi uma pergunta que eu fazia. Poxa, se lá em cima é melhor do que aqui é difícil, que aqui é um mundo mais pegado, mais complexo, mais materializado, os esforços têm que ser muitas vezes maior. Não dá para fazer esse cursinho de se tornar gente fina lá em cima? Não. Tem que vir para essa oficina aqui. Nós temos que carregar barro aqui. Por isso que em mundos como o nosso, que nós somos assim, mundos de provas e expiações, porque tem uma escala que se encontra no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, na pluralidade dos mundos habitados, tem uma escala. Mas, por favor, pessoal, essa escala é só para nós aqui, tá? É que nem você quiser ensinar uma criança a escrever, você dá as letrinhas. Vem mundo primitivo. Dá para entender o que é um mundo primitivo? Aí depois de mundos primitivos vem mundo de provas e expiações. E depois de mundo de provas e expiações, vem mundos regeneradores, mundos da regeneração. E depois de mundo da regeneração, vem mundos regenerados. E depois de mundos regenerados, vem mundos felizes. Vai saber que tem adiante. Mundo primitivo, vocês já entenderam? Não era como é hoje o bicho que é o nosso alimento. Nós era alimento dos bichos. Nós passávamos mais tempo tentando achar alguma coisa para comer e se proteger do que qualquer outra coisa. Dá para fazer esforço material, outros esforços ali de educativo? Não. Tu vai trabalhando o teu espírito durante milênios. Eu não sei se nós não temos milhões. Não sei dizer. Mas aí tu chega de mundo de provas e expiações. Prova que tu vem aprender novas coisas. E expiações é que você pode voltar as bobagens que tu fez numa encarnação, você pode vir noutra e reparar. Que genial. Então quem sofre hoje fica tranquilo. Quem passa por aflição hoje fica tranquilo. Até o clima do mundo é aflitivo. Porque é um mundo de provas e expiações. Mas Jesus, ele vem inaugurar uma nova era. Lá na manjedoura, ele encarna para trazer para nós o verbo imortal, o evangelho libertador das consciências e dos corações. Mas a grande maioria das pessoas conhece muito pouco. Porque hoje, na atualidade, com todo esse desenvolvimento intelecto, hoje nós temos muitas coisas para nos distrair. A gente conhece mais a casa do vizinho, mais o que faz o vizinho, do que olhar para a nossa casa e do que nós fizemos. Perde tempo, porque tu está aqui para se melhorar. Tu só vai melhorar-se se você souber onde estão as tuas fragilidades e trabalhar para ela. Então Jesus lá inaugura uma nova era, um novo processo, que é aquilo que nós chamamos o mundo da regeneração, aonde nós, os espíritos que aqui ficarem no planeta, vão se regenerar. Aqueles que estão atrasados, orgulhosos, egoístas, que não conseguem sair dessa questão, eles serão levados, como sempre, como uma sala de aula, às salas de aulas de acordo com a sua maneira de agir. Porque vocês viram peixe vivendo em cima de árvore? Não, peixe vive E cada espírito está colocado no ambiente que ele mais consegue se desenvolver, porque Deus não castiga. Deus ama e vai te colocar para você se desenvolver no habitat que mais você consegue. É simples. Mas eu acho que eu vou para o inferno. Está acostumado. Entenderam como é que é o esquema? Então não tem esse troço. Eu sou espírita. Eu fazia uma palestra uma vez por mês lá no Allan Kardec. Vire-se. Grande coisa. E vai ficar um pouquinho mais caro para o senhor. Mas por quê? Porque o senhor tinha ciência do que é certo e errado e continuou fazendo errado. Tudo é mais caro. A quem muito é dado? Fui eu que inventei essa frase? Quem disse?
Vocês estão entendendo? Que o controle do joystick da nossa vida está nas nossas mãos e nós... E se estamos sofrendo, foi nós que fizemos nós sofrer mesmo? E que ninguém pode fazer nós sofrer? Sempre falo, para não situar. Aí, viemos na questão da encarnação. E eu estava falando com meus irmãos agora ali, que nós vamos trabalhar um pequeno trecho do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessidade de encarnação é o último item. E vou trabalhar também na parte 2 do Livro dos Espíritos, que onde vai falar dessa questão de vir. Mas eu estava conversando lá e a gente puxou um assunto que fazia tempo que eu não trabalhava. Eu quero um segundo trabalhar para vocês. Vamos entender que todo mundo é espírito, tá? Só para não diferenciar. É fácil isso? Beleza? Tá? Vamos lá. Onde é que se encontram os espíritos? Que tu pode encontrar os espíritos. Segundo a segunda parte do Livro dos Espíritos. Onde estão os espíritos? Eles podem estar aqui. Encarnado. Eles podem estar no mundo espiritual? Podem, são os espíritos. Eles podem estar lá desencarnados. Então, os espíritos podem estar, eu vou dizer para vocês, sabem em quantos lugares pode ter espírito? Onde eles podem estar? Em 6 lugares. Mas como 6? Sim, eles podem estar aqui, né? Como nós. Eles podem estar ali no mundo espiritual, como eles. Correto? Fechou? Mas e os outros 4? Nós estávamos trabalhando, brincando bem rapidinho. Aí cada posição dessa, na segunda parte do Livro dos Espíritos, explica bem. Os espíritos podem estar lá ou estar aqui. Show? Que agora certo? Tu repetiu pela 3ª vez. É para fixar. Verdade? Tá. Mas os espíritos podem estar lá vindo para... Eles podem estar Beleza. Mais um lugar que nós podemos achar eles. Onde é que está o fulano? Está encarnando. Ah, tá. Não está nem lá nem aqui, não. Está no caminho. Aí a gente pode estar aqui, Daí, se você pegar no Livro dos Espíritos, o retorno da vida corporal para a vida espiritual. É um lugar que está. Onde é que está, Alcione? Desencarnando, está ainda se achando. Agora eu vou dar 2 complexos. O espírito pode estar aqui, você, eu, a senhora, vocês todos. A gente pode estar aqui, interferindo lá. E a gente pode estar lá no mundo espiritual, interferindo na vida nossa aqui, que nós chamamos de Mas como é que você fala que a gente pode estar aqui, interferindo lá? Quando você fica pensando mal de alguém que desencarnou, e aquelas coisas, quando você pensa na pessoa, como é que é o seu nome, moça? Esse. Salete. Dona Salete e o seu? Carol. Salete, Carol. Quando? Carol e Salete, onde é que vocês estão agora? Aqui. Não tenho toda certeza. Eu vou explicar por quê. Mas eu vejo que vocês estão, até porque eu estou mexendo com vocês. Mas tem muitos daqui que podem não estar aqui. Porque a gente não está onde o nosso corpo está. A gente está onde o nosso pensamento está. Tu chega em casa, está tua filha lá e você fala: Filha, me ajuda a descarregar o supermercado. Filha! O que é, mãe? Eu estava longe. Pois é. Vocês já ouviram isso? Porque tem dias que as pessoas falam com vocês e vocês estão lá, saber aonde. E o espírito nunca está aonde está o corpo, ele está aonde está o pensamento. Então vamos lá. Se pensar bobagem, você está no meio da bobagem, sim ou não? Se pensar o mal, você está vibrando com aquele mal? Deu para tirar uma noçãozinha? Então os espíritos são em 6 lugares, aqui ou lá, vindo de lá para cá, indo daqui para lá, aqui interferindo lá e de lá interferindo aqui, que é a obsessão. Simples assim. Bom, como introdução, isso basta. Agora vamos para a palestra.
Não se assuste. Mas a vida foi feita para sorrir, gente. A gente anda com o rosto, cara, muito enrugado, todo mundo. Porque eu entendo, nós todos estamos assim um pouco sobrecarregados de aflições, preocupações, e é natural isso. Mas a gente, com certeza, pode conviver, pode seguir de uma forma bem mais simples, tá? Aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25, necessidade da encarnação, que foi que a minha querida colega me convidou. Pergunta: a encarnação é uma punição? E não há senão espíritos culpados que ela estejam obrigados? Ele está perguntando: encarnar é uma, como diz aqui, punição? E assim, só espíritos culpados que aqui estão? Necessidade de encarnação. Está aqui, olha a resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal, nós, é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar aqui, essa vidinha mole aqui, né? Desempenhar aqui, ajuda o desenvolvimento de sua inteligência. Então a gente reencarna para o desenvolvimento da nossa intelectualidade, da nossa inteligência. Porque lá em cima é coisa... Aí tu vem aqui, aí tu encarna no lugar certo, na hora certa, rodeado de pessoas especiais, né? Que vem te testar, que vem te ver como é que está o nível da tua paciência, porque tu passa um tempo lá em cima garganteando que a tua paciência está um nível de samurai, aí que a tolerância tua é ninja, que você sabe perdoar e que sempre que precisa perdoa. Aí o mundo espiritual diz assim: bom, ótimo, vamos fazer um test drive. E nós estamos aqui para isso. Aí tu reencarna na família que necessita, vai ter uma condição material, isso e aquilo, de acordo com aquilo que você precisa atender, porque alguns gastaram demais na outra, agora tem que aprender a ser um pouco mais moderados. Uns exageraram no desgaste do corpo material e comprometeram a sua saúde em outras encarnações, agora vem com um corpinho um pouco mais cheio de problemas. É assim. Então não é castigo de Deus, é oportunidade de trabalho, de reabilitação. E aí a gente deixou lá uns compromissos meio ruins na vida passada, sabe como é que é? Desentendeu de um, desentendeu de outro, deixou uma dívidazinha aqui, deu um tapão lá. Vocês conhecem essas histórias? Aí volta para cá. E a gente sempre sabe, aonde tem um devedor, que é nós, vai aparecer o cobrador. Às vezes é a sogra do cara, às vezes é um filho, às vezes é um sócio, às vezes, cara, alguém vem fazer você pagar o que você fez. Aí vocês vão dizer: mas que pavor? Pavor não. Nota 10. As pessoas, a vida vai oportunizar você quitar a tua contabilidade e se tornar livre. Porque Jesus disse, esse mestre que nós seguimos: enquanto eu não pagar o último ceitil, fica por aí. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, mais uma coisa. Vocês têm que comemorar, nós temos que comemorar por estar encarnado. Porque encarnar aqui é quase um vestibular de odontologia. Segundo os espíritos, são 30 milhões de espíritos, 30 bilhões de espíritos no planeta. E tem 7 bilhões encarnados, quase 8. Dá 4 para 1.
Por isso que lá nós não pedimos no mundo espiritual. Quando a gente volta para lá, vê todas as bobagens que eu fiz, já bota as mãos na cabeça. Eu quero... Sabe que às vezes eu fico pensando como é que vai ser o meu jeito lá em cima, né? Eu já vou olhar para o meu guia, estou lascado, né? Vamos apressar o negócio. Dá a lista de uma vez. Que nem o Borcas, do livro... Ele tinha 16 mil equívocos. Deu uma pessoa, nossa, 16 mil equívocos, 16.865, se não me engano. 16 mil equívocos, e ele era espírita há 10 anos. 16 mil equívocos, imaginem vocês, um espírita. Que horror! Não é? Eu fiquei brincando com esse número dele. 10 anos que tu é espírita. Vamos botar 10. 365 dias em 10 anos dá 3.650 dias, né? Dividir 16.865 por 3.650 dá, me ajuda? 5. Não dá 4 e pouco. 4 e pouco bobagem por dia. Eu pergunto para vocês fazem mais ou menos? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então a gente encarna para melhorar, para todos se melhorarem. Eu poderia seguir na leitura aqui, mas vocês podem fazer em casa o restante. Deus, sendo soberanamente justo e bom, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida. Nós somos todos iguais perante Deus. Deus é o nosso Pai. A senhora é minha? Isso. Se Deus é o Pai de todos, nós somos todos. E por que nós não se tratamos como irmão? Até eu brinco nas casas espíritas. Desculpa, dá licença, eu vou pedir uma permissão. A gente tem uma facilidade na reunião mediúnica, ou no atendimento fraterno, ou não sei aonde, de chamar todo mundo de irmão. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Aí o Espírito se manifesta, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Né? Não é assim? Mas não consegue tratar de irmão ou familiar em casa. Ou colega de trabalho. Está se enganando. Isso custa caro. Olha para o Guilhermino Bicas. É difícil. Então Deus deu tudo igual para nós. Todos têm o mesmo ponto de partida. Certo? Só que uns fazem o roteiro mais certinho. Outros se atrapalham um pouco por causa do orgulho e do egoísmo. E tropeçam e fazem bobagem. Quem plantou bobagem depois tem que... Aí de vez tu seguir viagem livre, não, tu tem que apagar a bobagem que tu fez. Tá vendo como você perde tempo? Porque os nossos equívocos vão nos atrasar e nos atrasam no nosso processo de iluminação. Por isso que é mundo de provas, a gente vem provar, e expiações. A gente vem aqui reparar o que fez nas encarnações anteriores. Aí os cobradores vêm, nós também vamos estar aí. Por isso que Jesus disse que o mais importante, uma das coisas mais importantes é o perdão das ofensas. Porque não tem ninguém que não tenha alguém para perdoar, e não tenha ninguém, pessoa que não tenha alguém para pedir perdão. Então, se vocês têm alguém para perdoar, perdoa quanto antes. Chega em casa, pega o telefone e já se atraca, ou vai na casa dele. E para pedir perdão também, peça desculpa. Se a pessoa aceitar ou não aceitar, não é problema de vocês. Vocês fizeram o que tinham que fazer. O abacaxi vocês deixaram lá, na área da casa da pessoa. Vocês estão entendendo? Para que vocês não voltem para o mundo espiritual carregando mais essa dificuldade. É a reencarnação. Então você reencarna para provar e para expiar. Porque o nosso mundo é de provas e expiações. Entenderam? Beleza. Está aqui no Evangelho. Bem rapidinho, já passou o meu horário. 5 minutos. Vou mostrar para vocês. Livro dos Espíritos, segunda parte. Eu vou trabalhar aqui na questão aqui, ó. Eu vou trabalhar num capítulo que vai ser bem interessante para que todos vejam. Encarnação dos Espíritos. Capítulo 2 da segunda parte. Fácil de guardar.
Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós temos que encarnar? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação como o fim de fazê-los chegar à perfeição. Porque se nós temos devendo, é aquele lugar que nós vamos fichar. E tem coisa para nós aprender. Nós temos que aprender a ser mais paciente, sim ou não? Mais tolerante? Mais benevolente? Mais indulgente? Aprender a perdoar as ofensas? Sim. Aqui é test drive. Vocês entenderam? Por que vocês têm familiar difícil? E por que vocês são difíceis, ou eu sou difícil para alguns familiares nossos? Vocês entenderam? Para a gente se acertar. Então Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Deus nos ama, quer que nós cheguemos à perfeição. Nós nos formemos, mas nós temos que passar pelas classes. Para uns, na encarnação, é uma expiação, tem mais expiação. Para outras, uma missão. Tem pessoas que têm missões. Ser mãe é uma missão? Tem pequenas missões. Todos nós temos expiações, também temos pequenas missões e provas. Mas para alcançarem essa perfeição, os espíritos têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, para nós chegar à perfeição. Diz assim: nisso que está a expiação. Aí entra a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Os espíritos foram criados para duas coisas. Primeiro, progredir, certo? Nós não estamos aqui para progredir, se tornar melhor? Sim. E a segunda, alguém sabe? Ajudar a progredir. Cooperação. Os espíritos vêm fazer o trabalho dele e também eles têm o trabalho de cooperar no projeto de criação. Cooperar com Deus no processo. Então nós viemos trabalhar por nós e pelos outros, sob supervisão divina. Simples, quase terminando. Para executá-la é que em cada mundo, então tem vários, toma o espírito um instrumento, nosso corpo, de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então nosso corpo é de acordo com nossa matéria aqui, com a nossa pressão atmosférica, com as nossas condições, deu esse corpinho aqui, né, que nós temos. A fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que concorrem os espíritos para a obra geral. E aí ele próprio se adianta. Todo bem que a gente faz para quem? E o mal? Todo mundo sabe, né? Então não adianta chegar lá daqui 100 anos, todo mundo lá em cima e dizer: eu não sabia. Sabe? Porque está na consciência. Tu reencarna já sabendo qual é o clima do mundo e o que você precisa fazer. E todo mundo aqui nessa sala sabe o que é certo e errado. E quando faz errado, responde. Aí tem que ir lá, limpar a bobagem que fez, perde tempo, se atrasa. Você ir fazendo a coisa certinha, você se Alcione, mas nós vamos sempre precisar, os espíritos até chegar à perfeição são assim? Não, chega um momento que eles não precisam mais de encarnação. Eles ficam fazendo o resto do aperfeiçoamento num mundo diferente desse. Simples. Simples. Então a gente está aqui para se melhorar e ajudar as pessoas a se melhorarem. A gente está na família certa, no momento certo, convivendo com as pessoas certas, com as condições intelectuais, morais, financeiras, de saúde, cada um de acordo com o que prospectou para si mesmo. Alcione, eu quero melhorar nessa vida. Agora é complicado. Só depende de uma coisa: de você mesmo. Ninguém pode fazer por você aquilo que é uma tarefa sua. Um abraço aos companheiros de casa. Muito obrigado, amigos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento para que a gente vá para o segundo momento de hoje. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por esse momento. Tu que dissestes
que tu estaria onde 2 ou mais estivessem com o teu nome. Aqui somos bem mais de 2, encarnados e desencarnados. Muito obrigado pelos benfeitores amigos que nos recebem sempre muito bem na instituição, pelo grande trabalho que realizam aqui na nossa querida cidade de Farroupilha, levando luz e conforto a todos que necessitam. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa toda a nossa comunidade, nos hospitais, nos cárceres, nos asilos, nos centros de estudos, nos centros educativos, nos lares, Senhor. Que nessa noite esse grande arco-íris colorido que está sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, possa se despedaçar e cair sobre nós como uma forma de chuva fluídica, levando paz, suavidade, esperança a todos os corações que estão caminhando fragilizados. Muito obrigado aos diretores espirituais, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, meus irmãos. Que assim seja. Tá, pessoal, não precisa estudar todos esses capítulos hoje de noite, vai um pouquinho devagarinho. Não é verdade? Não, eu estou com um olho só. Vocês viram que eu tiro óculos, tive um descolamento de vista.